Bom dia a todos. Então, como o Igor falou, né, colocou bem colocado, como também o doutor Marco Aurélio colocou, a questão da segurança do trabalho, ela sempre foi importante na trajetória do SESMIT em si, né? É a nossa finalidade, então. Mas, para muitas pessoas que não conhecem a atuação e não conhecem a finalidade desse serviço, por muitos momentos se passa desapercebido. Então, nessa manhã de hoje, quando o Igor fez esse convite para a gente lá, no SESMIT da SES, a gente achou interessante estar trazendo para vocês, detalhar, né, um pouco mais quais seriam essas atribuições, como é formado o SESMIT, quem são os profissionais que fazem parte do SESMIT, quais são as ações que o SESMIT tem em caráter de prevenção a acidente, prevenção ao adoecimento do trabalhador e trabalhadora do sistema de saúde daqui de Sergipe. Então, tudo isso é importante para que nosso público comece a entender melhor quais são as nossas atribuições e deveres, não só como um participante e membro do SESMIT, mas também como um funcionário público, servidor público, que é a nossa missão, né? Cuidar dos nossos trabalhadores. E na área da saúde, por muitas vezes, o trabalhador da saúde, ele esquece de se cuidar. Ele dedica muito tempo, muita força para cuidar dos outros e termina termina esquecendo de cuidar dele mesmo. Então, para começar, posso colocar aqui a apresentação. Essa aqui. Isso. Pronto. Então, pessoal, o que é SESMIT, né? O SESMIT, ele é composto por profissionais multidisciplinares, mas ele é um órgão que tem sua origem e sua obrigação de existência, diga-se assim, por força de lei, né? Existe a legislação brasileira, que é a nossa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e dentro da CLT existem artigos específicos que tratam da segurança e saúde do trabalhador. Derivando desses artigos, nasceram nossas normas regulamentadoras, que são trechos específicos desta lei, né, que foram trazidos para um livro específico, onde trata diretamente da saúde e segurança do trabalhador, trabalhadora, e existem nessas normas regulamentadoras, que atualmente são 37, nasceram com 28, hoje já são 37, vários temas específicos. Só para a gente entender um pouco, nós temos normas regulamentadoras que tratam especificamente do serviço de saúde, especificamente do serviço da construção civil, serviço de trabalhadores que trabalham em plataformas de petróleo, serviço de trabalhadores que atuam nos estaleiros. Nós temos normas regulamentadoras que tratam especificamente de algumas ações de segurança em relação a riscos específicos, como, por exemplo, a exposição ao risco de líquidos inflamáveis, explosivos, eletricidade, né, que é a nossa NR10. Então, por aí vai. E dentro dessa composição das 37 normas regulamentadoras, nós temos a NR4, que é a que vai estar dando a redação, é a que vai estar colocando as obrigações, o objetivo, a formação, dando as diretrizes para esse serviço, que é o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Esse serviço, a finalidade dele integral é cuidar do trabalhador, é cuidar da saúde física e mental do trabalhador, é cuidar não só no contexto meramente burocrático, mas sim com ações efetivas, ações que dizem e entram diretamente na vida do trabalhador. Ele é composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar técnico em enfermagem do trabalho. Então, como vocês veem, é uma equipe multidisciplinar. Só que o SESMIT, vou dar um exemplo do nosso SESMIT, o SESMIT da SES, ele ainda tem um plus a mais, né? Nós temos nutricionista, nós temos psicólogo, então nós abrangemos esse cuidado ao trabalhador do serviço de saúde
com o intuito de melhorar cada vez mais a vivência dele dentro do seu ambiente de trabalho. Como eu disse no início, na abertura, muitas vezes o próprio trabalhador dessa área, ele esquece de se cuidar. E se nós, como serviço, que temos essa obrigação, né, que temos essa finalidade, não pensarmos no cuidado para com os nossos colegas de trabalho, aí ele não consegue fazer muita coisa, né? Então, aqui, pronto. Foi demais. Agora, os principais riscos que nós podemos encontrar dentro da saúde, certo? Temos riscos que são classificados dentro das NRs, e eu acabei esquecendo de citar um NR que é muito importante, que é a NR 24, que trata das acomodações, né, do que é necessário para o trabalhador. Isso é muito importante, por muitas vezes a gente chega em unidades, a gente chega em serviços específicos e a gente vê a precariedade. Melhorou bastante. Eu já venho com 16 anos de técnico de segurança do trabalho, já passei por vários tipos tipos de atividades, né, fins. Já trabalhei em refinaria, já trabalhei em construção civil, já trabalhei em metalúrgica, hoje estou na área da saúde, e a gente vê que de alguns anos para cá melhorou, mas começou a ter uma precarização novamente do que a gente tinha conseguido conquistar durante vários anos de luta, vários anos de briga mesmo, como eu gosto de falar com o pessoal. Porque a segurança do trabalho, a gente tem que estar constantemente exigindo nossos direitos e solicitando que os formadores, né, os nossos representantes, eles entendam isso. Só para ter uma ideia de como se forma a ANR, né, ou como se chega à concepção da norma regulamentadora. Uma norma regulamentadora, ela é formada por uma comissão, ela é concebida através de uma comissão tripartite, que é representada, que tem representantes, né, da classe trabalhadora, através dos seus sindicatos, da classe patronal e do governo. Então, todas essas NRs, para serem reavaliadas, para serem atualizadas, elas passam por essa comissão. Só que durante um certo tempo, nós tivemos como é que podemos dizer, alterações acanetadas, né, sem essa discussão mais aprofundada. E isso começou a trazer algumas precariedades no serviço que nós tentamos entregar ao trabalhador. Mas não é porque não está escrito, não está sendo exigido por lei, nós vamos deixar de fazer. É nossa obrigação, como profissional da área de prevenção a acidentes, né? Nossa finalidade, como eu digo, é cuidar do trabalhador. Então, continuando aqui na apresentação, se não fujo muito do tema, é um mal que eu tenho, nós temos dentro da área da saúde alguns riscos que eu pontuei aqui, são os riscos que nós identificamos através também de orientações. Atualmente, hoje, nós temos uma NR número 1, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é muito abrangente. Ela veio foi uma das melhorias que nós tivemos. Dentre muitas precarizações das NRs, essa foi uma das melhorias, que foi essa NR1, que ela veio muito abrangente, muito exigente, né, para que o patrão, para que o contratante tenha mais cuidado com o seu trabalhador. E voltando para o nosso tema, na área da saúde nós temos alguns riscos, que são os riscos mais inerentes, mais específicos daquela atividade. No reconhecimento dos riscos, através também de outra NR que nos orienta, além da NR1, que traz para a NR9 o reconhecimento dos riscos, e que leva para a NR15, que é a questão do reconhecimento das condições insalubres e a NR16 perigosas, nós temos alguns riscos que nós destacamos dentro da área da saúde, né? Que é o risco físico dentro da área da saúde, onde vai estar identificando. Nós temos como exemplo o calor, ruído, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, e temos também a umidade que pode estar presente. Mas eu destaquei alguns exemplos aqui. Onde é que a gente vai estar encontrando ruído dentro da área da saúde? Né? Porque por muitas vezes a gente vai no hospital, ele não tem um equipamento específico que a gente consegue constatar, que aquele equipamento ele gera um ruído que está incomodando.
né? O primeiro sintoma de que a gente tem que avaliar um agente, quando a gente identifica, é se ele incomoda ou não o trabalhador. Então, a gente teve um ruído acima do considerado confortável, a gente tem que fazer, sim, uma avaliação. Então, onde é que a gente encontra isso? Geralmente, na central de materiais esterilizados, através dos autoclaves. Eles geram um certo ruído, como também geram um certo calor. Então, é um ambiente que deve ser um pouco mais controlado, deve ter orientações específicas para quem acessa aquele ambiente, certo? Os EPIs também específicos para quem acessa. Então, é uma atuação que o SERMIT faz em relação da orientação para a aplicação dessas NRs, para cobrar que isso seja realizado. No setor de diagnóstico por imagem, nós temos o exemplo da radiação ionizante, que são os tomógrafos, os equipamentos raio-x, né, os equipamentos móveis de raio-x, que estão presentes diariamente dentro das unidades hospitalares. Temos também a medicina nuclear, que por se tratar de um assunto mais específico, atualmente dentro da nossa secretaria, temos o serviço de radioterapia do USE, que é referência em todo o estado, diga-se de passagem, e que hoje contamos com vários profissionais ali expostos, né, diariamente a uma possível agressão através do risco ionizante, da radiação ionizante, mas que, através de medidas de controle, medidas essas que são estabelecidas não só pelas NRs, quando se trata de energia nuclear, nós temos também a Comissão de Energia Nuclear, que é o CENEM, que trata especificamente dessas questões relacionadas à radiação ionizante, né? Dentro do USE, é um exemplo que eu dou sempre, que é a nossa referência, né? Se a gente consegue, eu falo sempre para o pessoal, se a gente consegue organizar o USE, a gente consegue organizar qualquer unidade, certo? Então, dentro do nosso hospital referência, que é o USE, nós temos profissionais que eles são os responsáveis pela proteção dos trabalhadores dessas áreas de possíveis emissões de radiação ionizante, que são supervisores de radioproteção. Então, é bem interessante. Se eu começar a falar aqui também, vai longe, certo? Passando... Ah, tá. Onde? Ah, ok. É isso que eu estou querendo saber. Mas vamos lá, continuando. Pessoal. É, eu vou botar aqui. Pronto. Vamos continuando aqui. Na identificação dos riscos dentro da unidade do serviço de saúde, nós temos também o risco químico, que é um risco também presente praticamente em todas as áreas do hospital, em todas as áreas do serviço de saúde. Nós temos ele, vou voltar aqui, nós temos ele através da apresentação dos medicamentos, das drogas em geral, né? O pessoal da assistência, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, que trata diretamente do atendimento, prestação de serviço à saúde do paciente, eles estão expostos diariamente. Então, seja na aplicação do medicamento, no preparo desses medicamentos. Então, existem orientações e nós tratamos também diretamente com esses profissionais para que minimize as possibilidades de exposição a esses agentes, né? Através dos usos de EPIs também, como é uma das diretrizes que nós temos dentro das NRs. É a última a ser tomada, né? Não é a mais eficaz, mas em algumas situações é o que nós temos. A NR, ela traz, já trazia na antiga NR1, mas agora reforça com a atual NR1 do PGR, que as medidas devem ser tomadas em uma sequência. Primeiramente, inicialmente, medidas administrativas, para que se evite a exposição do trabalhador ao risco. Né? Se a gente não consegue fazer essas medidas administrativas, que seria o quê? A alteração, a mudança no processo. Né? Se a gente não consegue fazer essa mudança administrativamente na alteração do processo de trabalho, para que aquele risco deixe de existir, a gente consegue neutralizar aquele risco, nós passamos para proteções coletivas. Né? Quando nós não temos essa possibilidade também de implementar essas proteções coletivas, aí sim nós vamos para a aplicação do equipamento de proteção individual. Eu falo sempre para o pessoal que eu dou palestra, que eu converso na frente de serviços mesmo, que a gente atua diretamente nos hospitais, em inspeções, em verificações, em treinamentos.
que o EPI, ele não é produzido, ele não é elaborado, ele não é fabricado para ser confortável, ele é feito para ser eficaz, para ele ser eficaz ao que se destina. Essa é a importância do EPI. Muitas vezes o trabalhador, ele reclama, segurança, esse plug incomoda, essa bota incomoda, esse óculos embaça, né? Mas o EPI, ele não tem essa concepção de ser confortável, ele tem que ser eficaz, ele tem que minimizar ao máximo as consequências de um possível acidente. Então, é isso a concepção do EPI. Então, por isso, dentro da nossa legislação, ele é a última medida que deve ser tomada pela empresa. Se nós não conseguimos mudar o processo de trabalho, se nós não conseguimos implementar proteções coletivas, nós avançamos para o EPI, certo? Então, em manutenções também nós identificamos alguns riscos químicos dentro das unidades hospitalares. Por mais que a gente vá lá, visite, mas quem está diariamente é que vai estar entendendo e identificando que nós não temos só os pacientes e não temos só os profissionais da assistência, nós temos o pessoal da manutenção. O hospital, ele é um ser complexo. Para ele funcionar, ele precisa de oxigênio, né, a central de gases, ele precisa de ar comprimido, ele precisa de vácuo, né, ele precisa de energias sobressalentes, que seria essa, geradores, para no caso de uma falta de energia das concessionárias, o hospital tem uma autossuficiência por um determinado tempo, ele tem um sistema de combate a incêndio que é complexo também, ele tem o pessoal que faz a manutenção dos equipamentos médicos, né, que é o pessoal dessa equipe. Então, assim, nós temos vários profissionais que, dentro desse contexto do hospital, são de super importância e que estão expostos a alguns agentes que nós, corriqueiramente, não conseguimos identificar pela simples função do pessoal da assistência, né? E temos também o pessoal da limpeza, que vai estar exposto diariamente a alguns tipos de agentes químicos, que são os produtos que eles utilizam para fazer a limpeza, a desinfecção dos ambientes hospitalares. Nós temos dentro da legislação brasileira, quando se trata de produto químico também, a implementação da FISPQ, que é a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico no Brasil. Todo produto químico tem essa ficha com essas informações. E é importante que essas fichas estejam à frente do serviço, para que o profissional que se expõe àquele produto saiba o que fazer, como agir e quais são os EPIs que ele deve estar portando durante aquele processo. Então, são ações também que nós tomamos como SESP, essa questão dessa orientação em relação à FISPQ. Temos também um risco que muita gente pode não estar acostumada a reconhecer, que é o risco ergonômico, que dentro do serviço de saúde, eu sempre digo para o pessoal, fora o risco de acidente, o segundo mais grave é o risco ergonômico dentro do nosso sistema de saúde, não nosso, mas dentro do sistema de saúde em geral. Por quê? O que é um risco ergonômico? É aquele cansaço excessivo que você traz por períodos extensos de trabalho. E nós sabemos, é um exemplo esse, e nós sabemos que dentro da área da saúde, temos profissionais que são obrigados a trabalhar em mais de um emprego, fazendo plantões loucos de 36 horas, de 48 horas, como eu já vi isso acontecer, sai do emprego, uma dobra de 24, vai para outro, pega outra dobra de 24, e isso é humanamente impossível, né? Mas a pessoa se vê numa condição tão precária de trabalho que precisa fazer isso, é obrigada a fazer isso. Esse é um exemplo de um risco ergonômico. Será que esse profissional, dentro desses dois locais de trabalho, que ele está executando a sua atividade, ele vai executar de maneira correta, de maneira segura? Então, esse cansaço excessivo traz, sim, essa possibilidade de acidente, esse risco. Temos também a questão do levantamento de peso. Mas, Carlos, o profissional de saúde levanta peso, levanta. E como levanta? Mecânica corporal, banho no leito. O profissional, principalmente o pessoal da enfermagem, da assistência técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, é que passam por esse perrengue. E quer ver uma coisa, se você tiver um único enfermeiro, um único técnico de enfermagem homem no setor, é ele que vai estar pegando o peso. Isso acontece muito. E, assim, é uma coisa corriqueira, né? Posturas inadequadas por questão de mobiliário inadequado.
nós temos uma precarização na questão do mobiliário de trabalho, não só na área de saúde, isso é um contexto geral, muito grande. Por quê? O que é ergonomia? A ergonomia é uma ciência que estuda a adaptação do ser humano, do ser humano no seu ambiente de trabalho, né? E a finalidade dela é fazer com que aquele ambiente de trabalho seja um ambiente mais seguro, mais benéfico possível para que o trabalhador consiga ir ao seu trabalho e retornar sem adoecer por causa de um detalhe de tem uma cadeira aqui, não uma cadeira que ajusta, eu tenho uma tela de computador que não me ajuda, eu tenho um local de trabalho que eu não tenho um banco com encosto que eu consiga sentar para fazer algum relatório que seja, né? Porque o pessoal da assistência tem muito essa questão, eles estão lá no atendimento ao paciente, mas eles também têm esses momentos de estar escrevendo, tá? E muita gente vê isso que não tem esse local adequado, esse local mais, vamos dizer, organizado para que ele consiga fazer isso. E já me deparei com cenas, nesses meus 16 anos de trabalho, de chegar em um local, em um ambiente, e o profissional está sentado em cima de uma lixeira, despachando. Então, assim, não é ergonômico, no mínimo, não é nem indicado, certo? Temos também, que nem eu disse, para mim, o principal risco que existe dentro da unidade hospitalar, que é o risco de acidente, né? Ou então risco mecânico, como queiram chamar, que é, dentro de todos esses tipos de risco que nós falamos aqui, um dos principais, porque nós trazemos para ele a questão do risco com o manuseio de equipamentos perfuro-cortantes. Basicamente, isso eu vou trazer para vocês daqui a pouco, uma estatística que a gente fez um levantamento, um acompanhamento durante 4 anos dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, e vocês vão constatar o que eu estou falando aqui através de números. Basicamente, 70% a 80% dos acidentes que ocorrem dentro da unidade hospitalar são acidentes com perfuro-cortantes, por incrível que pareça, né? É tanto que na NR32, né, que é a norma regulamentadora que trata do serviço de saúde, nós temos um item específico onde trata de uma comissão permanente para perfuro-cortantes, que é uma comissão que vai tratar dos sistemas de segurança adotados, a avaliação desse sistema de segurança, os relatórios referentes aos acidentes que vêm acontecendo, para que assim, junto com o SESMIT, tanto que na própria NR32 nesse item solicita que exista um componente nessa comissão do SESMIT, né, que é para conseguir tratar dos assuntos em geral, nós estabelecer os padrões de segurança. Só que, infelizmente, o que acontece? Aí é a vivência do hospital, agora que eu vou falar. Hoje, atualmente, o equipamento melhorou muito, muito. Nós temos dispositivos de segurança nas seringas, coisas que não existiam. Esse dispositivo de segurança, ele evita o reencape da agulha, que é o principal gerador de acidente, nesse contexto, né? Só que nós temos um grande problema. Muitas vezes, o profissional, ele desabilita aquele dispositivo de segurança para conseguir trabalhar como ele já estava acostumado, né, que é a seringa sem aquele dispositivo, e se expõe a esse risco. Então, olha a redundância, a falta de percepção, né, a falta de percepção do profissional em relação a esse risco. Por mais que ele, como eu disse, o EPI, ele não é feito para ser confortável, é feito para ser eficaz. Esse dispositivo de segurança, ele é produzido de uma maneira que ele não vá atrapalhar a atividade, não vai interferir na utilização da seringa. Mas os profissionais, isso eu estou dizendo por vivência do hospital, os profissionais, por acharem que aquele dispositivo atrapalha, por não estar acostumado a trabalhar com aquele tipo de dispositivo, eles terminam desabilitando. E continua se gerando acidentes diários por perfuro-cortantes. Nós temos os bisturis também descartáveis. Então, assim, se a gente começar a falar os exemplos do que acontece no dia a dia no hospital, são muitos. Mas vou dar só mais esse exemplo de acidente com perfuro-cortante. Bisturi, ele não é feito para você cortar nada além da carne.
além da carne, né? Então, o pessoal, eles têm esse costume de usar o bisturi para cortar soro, para cortar atadura, para cortar papel, eles usam para tudo. E isso é o uso incorreto do equipamento. Como é que o SESMIT consegue interferir nessa cultura que existe para que isso seja evitado? Através de treinamento, através de palestra, através de intervenções de fiscalização. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas consegue. Mas o contexto, o que nós conseguimos ver hoje, ainda é essa falta de cultura por alguns profissionais em relação aos dispositivos de segurança que nós temos, que nós apresentamos e trazemos, né? Mas é aquela, como eu disse, é um trabalho formiguinha. A gente tem que continuar tentando, até que o pessoal consegue, entenda. Né? Eu dou um exemplo do cinto de segurança para o automóvel. Eu tenho 42 anos, né? Eu comecei a dirigir com 18. Quando eu comecei a dirigir, não era aquela questão de você só pode sair se botar o cinto porque o guarda lá na frente vai lhe multar. Não existia isso. Isso não existia. A gente colocava o cinto se achasse que deveria colocar. Por que foi que passou-se a colocar o cinto e ser cobrado, a gente ter essa cultura? Porque se embutiu na cabeça de todos, em geral, todos os motoristas, que se você não usar o cinto de segurança, você vai ser multado. Não é porque você vai sofrer um acidente, que a lesão, as consequências daquele acidente vai ser mais grave, que infelizmente, nesse contexto, não funcionou, porque teve campanha de conscientização, teve várias campanhas de conscientização na época, e não teve a resposta esperada. Só começou a ter resposta esperada a partir do momento em que passou-se a ser multado. A mesma coisa a lei seca. A lei seca foi a mesma coisa. Se estabeleceu a lei seca, mas só começou a ter um resultado depois que começou a ser multado. Então, muitas vezes se leva para esse lado. Só que nós, do SESP, nós que trabalhamos com a segurança do trabalhador, não podemos pensar apenas em punições. Nós temos que tratar da orientação, do treinamento, da capacitação desses trabalhadores, para que, com isso, nós consigamos mudar essa cultura. Trabalho de formiguinha, como eu disse. O profissional, ele está em constante evolução. E o SESMIT, ele está ali como parceria para que aquela evolução seja feita da maneira mais correta, que ele consiga se adequar ao ambiente de trabalho que vai surgindo, às novas tecnologias que vão aparecendo. Certo? Então, continuando aqui, pessoal, temos também o risco biológico, que no contexto geral, dentro de qualquer ambiente hospitalar, você já tem essa predisposição à exposição ao risco biológico. Só que dentro da nossa legislação atual hoje, para que esse risco gere o que o pessoal fala muito, eu tenho direito ao pagamento a receber insalubridade por exposição ao risco biológico. Tem alguns detalhes, né? Mas dentro da questão prevencionista, nós reconhecemos o risco biológico para qualquer unidade hospitalar. Porque o controle do risco biológico, ele não consegue ser 100% eficaz. Você não consegue ter 100% de certeza que controlou aquele risco na fonte. Então, ele sempre vai ser presente. A possibilidade de contaminação, de contágio, sempre vai ser presente. Ela sempre vai existir. Nós vimos e aprendemos muito agora durante a pandemia, né? Mas, infelizmente, eu conversando com o pessoal da CCIH de algumas unidades, eles me relatam que o pessoal piorou. Eu disse, não acredito. Durante a pandemia, uma emergência pública de saúde, uma emergência mundial de saúde, e vocês da CCH, né, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, que está dentro das unidades, que trata diretamente desse reconhecimento dos riscos biológicos, do mapeamento epidemiológico dentro da unidade hospitalar, trazer uma realidade que é essa, piorou. No contexto geral, o cuidado do trabalhador em relação à infecção hospitalar, em relação ao contato a esse risco biológico, ele piorou os cuidados. É impressionante, mas eu entendi depois que ela explicou. Eu perguntei, mas por quê? Por que piorou? Qual é a sua percepção dessa piora? Ela, Carlson, o pessoal começou a perceber o seguinte, a pandemia veio, né? As vacinas vieram, só começou a perceber que nem todos os contaminados
se agravam, nem todos os contaminados vêm a óbito. E começou também a perceber que quem está aí na óbito, quem está tendo um quadro mais perigoso, de risco de morte, são os que já têm alguma comorbidade. E entenderam que eu estou aqui diariamente, eu estou aqui todos os dias, eu estou aqui atendendo, trabalhando, exposto a esse risco, e até hoje não morri, desleixou. Então, esse é o contexto. O pessoal relaxou, né? Pelo excesso de cuidados inicialmente, pela severidade que alguns, dentro de alguns contextos, no entendimento desse pessoal, desses profissionais, eles perceberam que não era tão grave quanto parecia e que aquele excesso de zelo e cuidado na utilização dos EPIs não era necessário. Mera bobagem. Nesse momento que o acidente acontece, que o contágio acontece, é nesse desleixo, né? Nesse detalhe. Então, é importante que os cuidados continuem, é importante que o serviço de segurança do trabalho, o SESMIT, ele continue nessa batalha de orientar, de cobrar, é importante, não tem o que deixar. A pandemia trouxe muitos ensinamentos, bons e ruins, disso tenho certeza. Certo, pessoal? Continuando, eu vou tratar só brevemente de 5 itens que eu identifiquei como principais em relação às ações que o SESMIT tem a contribuir dentro do ambiente hospitalar para a saúde do trabalhador. Através de capacitações, palestras e treinamentos, inspeções e vistorias, elaboração de documentação legal, análise e investigação de acidente e indicação das medidas de segurança aplicáveis. Então, vamos falar desse primeiro aqui, capacitações, palestras e treinamentos. Dentro, né, como a gente já está falando da ANR, e expliquei um pouco o que seria uma ANR, uma norma regulamentadora, dentro das normas regulamentadoras, nós temos algumas capacitações que são exigidas, alguns treinamentos que são exigidos para os profissionais, certo? Então, vamos tratar a NR32. A NR32, que é a norma regulamentadora que trata do serviço de saúde, tem vários treinamentos que ela indica que são obrigatórios que a empresa forneça ao trabalhador, certo? Só que nós temos uma realidade complicada. Nós tentamos, né, capacitar esse pessoal, nós tentamos marcar treinamento, nós tentamos juntar o pessoal no auditório, não conseguimos, a gente tem que mudar a nossa tática, a gente muda a nossa tática, e hoje, o que é que o SESMIT, TACES, faz em relação a esse tipo de capacitação? A tecnologia veio para ajudar, né? Através da internet e através da método mais antigo que existe, que é o corpo a corpo, bate-papo em loco mesmo. Ir no setor, chegar no setor, chamar aqueles 4, 5 enfermeiros que estão lá, técnico de enfermagem, e fala de um assunto específico. Isso já tem uma tratativa já bastante consolidada dentro, mais uma vez, do exemplo do USE, em relação a essas capacitações. A gente fala que é o treinamento no local de trabalho, né? Ou então o pessoal chama DDS, mas não é um modelo DDS. DDS é uma coisa muito superficial, muito rápida, muito dinâmica. E esse treinamento no local de trabalho é uma coisa mais concreta, mais enfática em relação a um tema específico. Nós temos uma abordagem dentro dos setores que, inicialmente, solicitamos a liberação da gerência de cada setor, eles dão essa liberação, a gente vai em setor, geralmente em dupla, para tratar de assuntos específicos. Nós temos constantemente treinamentos, né, no local de trabalho relacionados à utilização de EPI, relacionados ao combate a incêndio e utilização de extintores de incêndio portáteis, relacionados ao registro do acidente de trabalho, que é uma ferramenta de suma importância para que nós tenhamos informações, dados, para que com aqueles dados a gente consiga fazer, nortear nossas ações em relação ao que aplicar, aonde conseguir chegar mais enfaticamente para conseguir diminuir aquela incidência de acidentes, certo? As capacitações são importantes. Elas devem ser dentro do SESMIT, a principal deve ser dentro do SESMIT a principal ferramenta a ser aplicada, porque tudo começa pela educação. Inspeções e vistorias, que seria o quê? Tratando de quê especificamente? Dentro das NRs, mais uma vez, né? Sempre quando fala de segurança do trabalho, nós temos NRs, mas também nós temos as RDCs da Anvisa, que nós fiscalizamos também, utilizando como norte as RDCs da Anvisa. E essas inspeções e vistorias são realizadas
em todas as unidades, certo? Onde é gerado um relatório das não conformidades encontradas, identificadas, e repassado para a gerência, repassado para os setores tomadores de decisão, e, geralmente, essas inspeções de vistoria do local de trabalho nós fazemos em conjunto com uma comissão que eu não tratei no início, que eu deixei especificamente para esse momento, que é a comissão... E aí, deu branco agora, a CIPA? Comissão de Treinamento e Prevenção de Acidente, deu branco mesmo. Então, por que eu digo que é para mim, sempre falo, até quando eu ministrava aulas, o curso técnico, que a NR5, que trata especificamente da CIPA, né, é uma das mais bonitas que nós temos dentro dos NRs. Dentro de todas as 37 NRs hoje, né, para mim ainda continua sendo a mais bonita, a mais prática, com maior eficácia, se colocada em ação, se tratada com responsabilidade, com clareza, né? Porque o que é a CIPA? Em 1900 e balalá, né, em 44, através de Getúlio Vargas, foi a primeira lei trabalhista lá concebida, aquele embrião inicial. E já se falava de uma comissão permanente de segurança do trabalho dentro das fábricas. Olha que interessante, né? E essa comissão era responsável em fazer o quê? Pegar os trabalhadores chão de fábrica, né? Que a gente fala, que são os trabalhadores que estão à frente do serviço, que trazendo isso para a nossa realidade, o serviço de saúde, quem é que está à frente do serviço? O assistente de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, maqueiro. Então, todos esses profissionais que estão dentro desse cenário, que estão à frente do serviço, contato diretamente com o paciente. Então, trazer esses profissionais para que eles tenham um conhecimento um pouco mais apurado sobre segurança do trabalho e fazer com que esses profissionais sejam multiplicadores. Imagine se você tem uma CIPA funcional, eficaz, eficiente dentro da unidade, ela é praticamente o triplo de eficiência, ou 10 vezes mais eficiente que um SESMIT. E o SESMIT é montado por profissionais específicos, que tratam diretamente de assuntos específicos, com formações específicas. A CIPA ela é composta de profissionais da frente de serviço. O pessoal que sabe aonde está o risco, sabe como executar a sua tarefa. E se você consegue pegar esse pessoal, esse grupo de pessoas, inserir na mente deles assuntos relacionados ao trabalho e fazer com que eles multipliquem para os outros colegas de trabalho, isso é muito importante. Então, a CIPA, que muita gente brigou e quase que ela ia deixar de existir, né? Da comissão de partido teve a revisão, mudou algumas coisas, não muito bom, né? Mas teve mudança, infelizmente. Mas ainda, no meu ponto de vista, é das NRs mais bonitas que nós temos. Mas, se posta em prática, a mais eficaz que nós temos também. Porque ela trabalha diretamente a mente do trabalhador, a mente do profissional que está lá exposto em mudar aquela ação dele. Certo, pessoal? Então, voltando à inspeção, quando nós chegamos à unidade para fazer a inspeção, nós convidamos a CIPA. Por quê? Eu falo também com o pessoal do curso técnico, sempre, que o fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, quando ele chega na unidade para fiscalizar, a primeira coisa que ele faz é cada ata da CIPA. Por quê? A ata da CIPA, a ata da última reunião da CIPA, vai ter todos os pontos que estão deficientes dentro daquela unidade, e aí especificamente onde ele não está entrando para tratar. Então, a mesma coisa, nós do SESM fazemos quando chegamos na unidade. O pessoal da CIPA acompanha a gente na inspeção, porque o pessoal da CIPA vai ser nosso norte na unidade. Vai dizer onde é que está doendo mais o calo, né? Apertando mais o calo. Então, é muito importante. Então, as inspeções e vistorias, e todas essas inspeções e vistorias que nós realizamos, elas geram relatórios. Relatórios que são repassados para as diretorias, supervisões, superintendências das unidades. Certo, pessoal? Elaboração de documentação legal, né? E, pessoal, quando eu trato desse assunto, a gente só lembra muito de PPRA, PCMSO. PPRA deixou de existir, nós temos hoje o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é como eu converso muito com o fiscal do trabalho, a minha amiga, é um guarda-chuva das NRs. Dentro do PGR você vai ter todas as NRs inseridas, certo? Todas as NRs inseridas dentro do guarda-chuva. Então,
Entendeu? Então, é, esse PGR, ele trata diretamente do gerenciamento de risco das empresas, certo? Então, dentro do PGR, nós vamos ter o inventário de risco, vamos ter o cronograma, o plano de ação. Então, dentro do PGR, nós vamos ter, como estava falando com a colega minha, um guarda-chuva de todos os NRs. Nós vamos juntar todas as ações relacionadas à segurança do trabalhador que aquela empresa realiza. Então, é um documento muito mais geral, muito mais voltado ao gerenciamento do que o PPRA era. Infelizmente, o PPRA ele já estava, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que veio a ser substituído através do PGR, o PPR já estava engessado, ele estava sendo um documento de gaveta, e não é para ser dessa maneira, é um programa também, mas já estava dessa maneira. E o PGR não, vem trazer essa luz, vem trazer essa generalização das ações dentro de um único programa. Nós temos nesse primeiro programa já, para você ver, ele veio para a NR1, porque é a primeira NR, então a primeira NR que tem que dizer que tem que ser feito. Então, dentro dessa primeira NR, nós já temos o inventário de risco, que é você trazer todos os riscos e perigos que o trabalhador está exposto dentro da sua unidade de trabalho, dentro do seu serviço, do seu setor. Então, para você ter ideia, como já veio a melhorar, né? A ficar bem mais prático. O pessoal reclama, os colegas de trabalho, o PGR é um saco, o PGR é muito complicado de fazer. É porque ele é mais detalhado, ele é mais específico. Mas quando elaborado da maneira correta, dentro de um plano de gerenciamento de riscos, ele é uma ferramenta muito eficaz, é uma ferramenta dinâmica. Não é um documento de gaveta, é uma ferramenta dinâmica. Temos um programa de controle médico ocupacional, o PCMSO, que é elaborado e coordenado por um médico do trabalho, onde ele vai estar dando as diretrizes para os exames que os trabalhadores vão estar realizando. Né? Dentro desses exames complementares, né, nós temos alguns exames específicos para quem trabalha com o risco de trabalho em altura, o risco de trabalho em espaço confinado, né, o risco de trabalho, risco ergonômico, levantamento de peso. Então, tem exames específicos para esses riscos específicos. E o PCMSO, ele é produzido, ele é elaborado com base no inventário de risco do PGR. Então, o inventário de risco ele serve de norte para que o médico do trabalho, né, ele consiga entender quais são os riscos que aquela função está exposta e quais são os exames complementares que ele vai estar solicitando. Aí o pessoal pergunta, Carlos, mas não o custo para a empresa? Não, é um investimento. Vamos lá. Se você tem um empregado que ele vai ser contratado, ele vai fazer um exame admissional. E durante esse exame admissional, você consegue constatar que ele já tem uma doença pré-existente, mas que não impede o exercício do trabalho dele. Ele é considerado apto pelo médico do trabalho para exercer a atividade dele. E, periodicamente, você faz os exames periódicos, né, que dependendo do grau de risco, modalidade da empresa, pode ser a cada 2 anos, a 1 ano e até 6 meses, que é o exemplo do pessoal que trabalha com radiação ionizante. A cada 6 meses tem que fazer o periódico. Né? Se você consegue manter uns exames periódicos constantes e se você consegue fazer esse monitoramento, você consegue, no final da vida laboral daquele trabalhador, na sua aposentadoria ou no seu desligamento da empresa, comprovar através do demissional que ele entrou e saiu do mesmo jeito. Não adquiriu doença nenhuma dentro do trabalho. Aí vem aquela questão. Para isso acontecer, a empresa ela tem que trabalhar gerenciando os riscos que ele está exposto, para que aquele ali não venha agravar a saúde dele. Então, uma coisa interliga a outra. Porque tanto o atestado de saúde ocupacional, junto com os exames complementares, servem para que a empresa consiga se respaldar quanto a uma doença pré-existente para o trabalhador, serve também para comprovar que o trabalhador adquiriu alguma enfermidade durante sua vida laboral. Certo? Não? São duas vias, mas que é de suma importância. Nós temos também o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, que é o famoso LTCAT, eu digo famoso que desde o início do ano até o final desse ano ele está sendo bem falado
né, bem buscado por causa da escrituração digital, que vai ser obrigatória para alguns ramos de atividades, inclusive para as empresas públicas que contratam trabalhadores seletistas que recolhem INSS, que é o E-Social. Então, algumas empresas de alguns grupos, 1, 2 e 3, já estão fazendo as informações, enviando as informações do E-Social, e dentro das informações do E-Social, temos um item, que é o 2240, o S2240, que é esse evento, que vai estar informando a Previdência Social, a INSS, quais são os agentes nocivos que o trabalhador está exposto. E para que a empresa consiga fazer essa informação, enviar essa informação, tem que ter um laudo técnico das condições de trabalho. Então, esse documento ele serve especificamente para a aposentadoria do trabalhador. Como é importante você ter essa pesquisa, você ter essa investigação durante a vida laboral do trabalho. A partir do ano que vem, essas informações vão ser todas digitalizadas. Então, vai mudar bastante o que nós temos hoje como metodologia de trabalho, como metodologia aplicada, certo? Nós ainda conseguimos emitir, em alguns grupos de empresas, o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP também, de forma física. Só que a partir de janeiro do ano que vem, vai ser totalmente digital, através das informações do LTCAT. Certo, pessoal? E temos também o laudo de insalubridade e periculosidade, que vai estar informando e vai estar definindo qual é o tipo de exposição que o trabalhador tem em relação ao recebimento de algum tipo de contrapartida. Porque o pagamento de insalubridade ou periculosidade é uma contrapartida que o empregador tem que repassar para o trabalhador. Insalubridade pelo risco dele adoecer e periculosidade pelo perigo dele vir a morrer exercendo sua atividade de trabalho. Então, não é uma coisa boa. Eu sempre falo para o pessoal que o ideal seria ninguém receber nem periculosidade nem insalubridade, que aí eu ia ter um ambiente seguro de trabalho. Esse é o ideal, é a utopia, mas não existe, então existe a contrapartida. Então, não é gratificação, não é um bom abono, não. É uma contrapartida, porque você está exposto. Então, não é bom, certo? Tem outros documentos que, se a gente for começar a destrinchar aqui, a gente não termina. Eu só tenho 5 minutos, pelo que eu vi aqui já, né? Cadê? Passando. Análise e investigação de acidentes. Como eu disse, é importante porque investigando e analisando o que aconteceu, a gente consegue estar executando medidas de segurança para que não volte a acontecer, orientando os trabalhadores de maneira que aquele tipo de ocorrência não retorne, não volte a acontecer. Eu dou só sempre o exemplo da aviação civil. Todo acidente que acontece na aviação, ele é investigado minuciosamente e os resultados daquela investigação, eles são usados para que melhore a segurança dos aviões que hoje nós temos. Então, a aviação, ela veio melhorando a sua segurança através dos acidentes que ocorreram, dos estudos que foram feitos, das investigações que foram feitas e das ações que foram tomadas para que aquilo não venha a retornar, não volte a acontecer. Isso é um exemplo muito bom para que a gente consiga seguir dentro da questão da investigação e da análise do que ocorreu do acidente do trabalhador para que aquilo não volte a acontecer, certo? E temos a comunicação do acidente de trabalho, que é um documento específico também para o trabalhador que recolhe pelo INSS, né? E que atualmente nós conseguimos fazer ainda de forma online no sistema do CIT. Só que que é CIT, que é o Serviço de Inspeção do Trabalho. Só que a partir do ano que vem também vai migrar para o E-Social. Então, o E-Social vai juntar tudo, certo? E nós temos também as medidas de segurança aplicáveis, que seria o quê? A investigação que a gente fez, o levantamento que a gente fez em relação ao acidente de trabalho, o que vai gerar de medidas de segurança a mais. Também existe a questão dos novos sistemas. Eu tenho, por exemplo, um hospital que vai ampliar um setor. Então, aquele setor que vai ser ampliado, nós entramos com o pessoal do projeto, né, da parte civil, da parte estrutural, para analisar as possíveis alterações que vão fazer dentro do que já existe e solicitar as medidas de segurança necessárias, certo? A questão dos equipamentos coletivos e individual. Como eu disse, o equipamento de proteção coletiva, ele é muito mais indicável e eficaz,
né, do que equipamento de proteção individual. Só que, por muitos motivos e várias vezes, nós não conseguimos aplicar, implementar o equipamento de proteção coletiva. Então, nós vamos para o equipamento de proteção individual. Certo, pessoal? Uma informação também é de extrema responsabilidade, né? Isso posto até em NR também, em legislação, da indicação desses equipamentos pelo próprio SESMIT. O SESMIT é o órgão dentro da empresa responsável pela indicação de qual tipo de equipamento vai ser utilizado pelo trabalhador num serviço específico, certo? Então, dentro das nossas ações, nós temos também a elaboração do catálogo de EPIs que passamos para as unidades, dizendo qual é o EPI que o trabalhador vai estar utilizando durante aquele serviço específico, certo? E, com isso, o empregador, a unidade, ela tem a orientação do que ser solicitado e entrega ao trabalhador, certo? É obrigação, além de entregar o EPI, treinar para o trabalhador saiba como utilizar e fiscalizar a sua utilização. E de responsabilidade da empresa também substituir sempre que for necessário. Certo, pessoal? Então, assim, com isso eu vou encerrando minha apresentação, minha participação. Pronto. Então, o Fernando me liberou, vou apresentar os gráficos, que eu acho interessante para que venha a contribuir com nosso entendimento. Pronto, pessoal. Aí foi o levantamento que nós fizemos no USE entre 2013 e 2016 dos acidentes que foram registrados. Nós entendemos e nós sabemos que nem 10% dos acidentes que ocorreram nesse período foram registrados. Pela falta de interesse, pela falta de conhecimento, muitas vezes, do trabalhador que deveria estar registrando esse acidente. Conseguimos entender nesses gráficos que os tipos de acidentes que são mais registrados são os acidentes típicos, né? São os acidentes que são aqueles acidentes que ocorrem durante o exercício do trabalho e no ambiente de trabalho, certo? Temos também os acidentes de trajeto, que é um acidente que ocorre durante o trajeto do trabalhador para o trabalho e durante o trajeto do trabalho para a sua casa, certo? No caso trabalho, casa, ocorreu um acidente nesse trajeto, ele é caracterizado como acidente de trajeto, certo? E temos também as doenças ocupacionais, que são as doenças que o trabalhador ele vai estar adquirindo devido ao exercício do trabalho dele na empresa, certo? Conseguimos identificar por setor que o pronto-socorro, né, a área azul, né, o pronto-socorro, nesse ano de 2013, né, junto com a UTI de segundo andar, que é a UTI clínica, esses dois setores foram os que mais tiveram registro de acidente, certo? Também conseguimos identificar que o principal agente causador, como eu falei, perfuro-cortantes, foi a agulha. E conseguimos identificar que o trabalhador que mais sofreu acidente foi o assistente de enfermagem 2, que é o técnico de enfermagem. Então, com esses gráficos, nós entendemos e conseguimos identificar aonde nós temos que avançar e melhorar em relação às medidas de segurança, certo? Isso foi em 2013. Em 2014, não muda muito. Típico sempre vai ser o maior registro, só que nós temos uma novidade, né? Nós temos muitos registros onde não tinha tido ano passado, no ano anterior, que é no centro cirúrgico. O PS continua sendo a ala azul, que é a porta de entrada do uso, continua sendo aquele que mais teve registro, mas teve esse boom aqui no centro cirúrgico. E esse aqui eu lembro bem o que foi que ocorreu esse boom, esse número recorde de registros. Uma situação de utilização incorreta de bisturi. Durante um mês, 5 pessoas se cortaram com bisturi por estar manuseando, utilizando de maneira incorreta. Nós identificamos e capacitamos o pessoal e a gente conseguiu neutralizar essa gente, pelo menos naquele momento, certo? Mais uma vez, o principal agente causador, a agulha, né? Lâmina vem em seguida, e a função continua sendo o técnico de enfermagem, que eu acho que é enfermagem 2. Por quê, Carlos? Eles estão mais descuidados? Não, eles estão mais expostos. É o técnico de enfermagem que dá o banho no leito,
é o técnico de enfermagem que faz a medicação, é o técnico de enfermagem que faz o atendimento ao paciente. Então, ele está mais exposto, certo? 2015, mesma coisa, mais acidentes típicos, só que a gente tem a equalização na questão dos registros. Carlos, então o que aconteceu com essa equalização dos registros? Em 2013, iniciamos os registros, em 2014 continuamos, só que quando a gente começou a fazer iniciar esse registro, essa planificação, né? Esses dados, nós conseguimos também entender o que é que estava ocorrendo em relação à ausência do registro. Iniciamos treinamentos de levar o trabalhador, né, que ele trabalha no local de trabalho, falando especificamente sobre o registro de acidente. Então, o que foi que ocorreu? Mais setores começaram a registrar acidentes. Não é que começou a ter mais acidente, começou a ser mais registrado, certo? O agente causador continua sendo agulha, né? Só que esse ano a gente já tem uma diferença, né? Os líquidos, que seriam o quê? As secreções, que seria sangue, urina, secreções em geral, já entra também no quadro como também em segundo lugar nos registros. Certo? O acidente por função continua sendo também o técnico de enfermagem. Em 2016, continua a ala azul e volta a UTI 2 também nos registros. Aí Cássio pergunta, Cássio, mas vamos lá, por que a UTI registra muito? É porque a UTI é um setor fechado e a UTI tinha, na época, nesse período de tempo, uma gestão à frente que era bem relacionada com o SESMIT e atuava bastante na questão de que, se acidentou, registre. O menor acidente que ocorria dentro do setor, o pessoal exigia que registrasse, que é o correto. Com isso, nós temos estatísticas, com isso, nós temos um norte a seguir. Certo, pessoal? Então, para finalizar, a agulha, como disse, né, que não falei, um dos principais riscos dentro da unidade hospitalar, e o profissional, que é o técnico de enfermagem. Certo? Agora, concluído, né, com a apresentação da planilha. Obrigado, Fernando, por abrir esse espaço para mim.